Nós estamos vivendo algumas estações. E quais são as 4 estações? Temos 4. Você percebe que nós seres humanos participam dessas 4 estações muitas vezes num dia só? 3. Pegou, né? Eu suspeito de falar sobre isso. Você percebe que muitas vezes vivemos isso? 4 estações, mas é nós. Não é a temperatura não, viu? É o nosso comportamento. Vivemos um verão no mesmo dia. Vivemos primavera no mesmo dia. Vivemos outono e no mesmo dia ainda vivemos o inverno. E às vezes 2 vezes. Tem hora que o tempo fecha. 4 estações. Quem achou aí? Eclesiastes, está lendo? Quem faz essa leitura, por gentileza? Acharam? Tem esse livro aí? Na sua Bíblia? Glória a Deus. Quem vai fazer essa leitura hoje? 3. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para destruir e um tempo para construir. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para plantear e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para juntar pedras. Um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar. Um tempo para adquirir e um tempo para perder. Um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Um tempo para rasgar, um tempo para costurar. Um tempo para manter silêncio, um tempo para falar. E um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para guerrear e um tempo para a paz. Glória a Deus. Interessante, né? Versículo 7 é mais interessante, né? Principalmente quando ele fala, vamos dizer assim, a parte, né? A parte B, né? A parte B vai falar tão lindo no versículo 7. Tempo de estar calado, tempo de falar, né? Tem uma parte, né? A gente pega uma parte boa, né? Às vezes a gente fala demais, irmãos. E tempo de crise não é tempo de ficar falando. É tempo de se calar. Né? Então aqui tem vários pontos. Se a gente fosse abrir alguns pontos aqui, tempo de buscar, tempo de perder. Quem é que quer perder? Ninguém quer perder, irmãos. Ninguém quer perder. Mas tem tempo de perder. Quem perder a sua vida por amor a quem? Mas você ganha? A Bíblia é tão... Sabe que é complicado, né? Eu tenho que perder para ganhar? Quem morre vive. Você entende isso? Evangélico às vezes é loucura. Se você não quer ser louco, você não vive isso aqui, ó. Porque se você começa a fazer um parâmetro das coisas que fala ali, você fala, poxa, então eu tenho que perder? Para mim poder ganhar? Eu tenho que abrir mão para poder ganhar? Olha que louco, quem quer abrir mão de alguma coisa? Como diz, né? Ninguém quer perder por nada. Mas é tão interessante, mas guarda bem o versículo 7, porque muitas vezes o tempo de se calar também existe na Bíblia. E o tempo também de falar. Ô pastor, hoje o ensinamento está mais pesado. Está pesado não, irmãos. A gente tem que guardar nossa língua. Porque é o órgão mais perigoso e venenoso que nós temos. Você já parou para pensar nisso? Pequena, né? Mas faz um estrago. Mata mais do que uma arma. Exatamente. Então, às vezes a gente tem que se calar. Há tempo de se calar. Amém? Então eu coloquei aqui, você consegue ver as crises sobre a sua vida? Nós precisamos administrar nossa vida num tempo de crise. Então há um tempo determinado para todas as coisas. Irmãos, tudo que nós temos que passar, nós iremos passar. O que eu tenho que passar nessa terra, o meu irmão não vai passar por mim.
É eu que vou ter que passar. Eu que vou ter que ter força. Eu que vou ter que buscar. Eu que vou ter que ir para o monte. Eu que vou precisar jejuar. Eu que vou precisar orar mais. Eu que vou precisar abrir mão do meu eu mais. Não é, meu irmão? E às vezes a gente quer carona, né? Com a salvação do irmão. Sabe aquela carona? Mas a gente quer a carona de salvação, não tem como. Porque se o irmão vai para o monte, ora por mim. Mamãe, faz um jejum pela minha causa. Ué, mas e você? Cadê o seu tempo de busca? Porque há tempo para tantas coisas. E onde está o tempo de buscar o Senhor? Você consegue no dia de hoje, agora você está buscando, você está aqui, você chegou, você orou, você adorou, cheguei, a Levita estava adorando a Deus, então você teve o seu momento de entrega, mas todo dia você consegue esse momento de entrega ou só aqui quando tem o culto? Então é isso, há tempo determinado para todas as coisas, mas e o seu tempo? Como que você está administrando agora o seu tempo? Eu trabalho 12 horas, pastor. Ué, você trabalha 12 horas e o restante? Ah, pastora, mas eu durmo. Aí o Espírito Santo desperta você 3 horas da manhã. Eu não sei porque ele tem um relógio lá que é às 3 horas. Eu não entendo. Você percebe isso? Eu acho que ele tem um relógio. Quando dá 3 horas é a hora do Espírito Santo despertar o povo crente. Eu não oro por coisa quando o pastor fala. É. Liga para ela o que acontece com ela, né? Irmãos, é tão interessante porque o Espírito Santo, lógico, ele vai despertar alguns e alguns vai se prontificar a orar. Só que ele vai despertar alguns e o edredom vai falar mais alto. Aí só coloca o dedinho para fora. Ih, está muito frio hoje, Espírito Santo. Faça a tua vontade, porque a minha é dormir. Aí você dorme. Aí chega no outro dia você despertar de novo. Ah, mas 3 horas da manhã eu vou levantar 4 horas. Meu Deus. Como que eu vou orar agora? Se é 3 horas da manhã, Espírito Santo, o relógio vai despertar 4 horas. Você tem 1 hora para você orar, meu querido. Você tem 1 hora, das 3 às 4. Levanta da oração, né, missionário Tânia? Tem que ter essa fé, porque é tempo determinado. Sabe por quê, irmãos? Quando você está bem, é aí que você tem que buscar o Senhor. Porque vai chegar um momento na sua vida que você não vai ter força para você buscá-lo. Se você não tem algo reservado. Sabe quando você vai orar por volta e não tem mais nada? E cadê a sua reserva? Cadê o tempo de busca? Cadê o tempo que o Espírito Santo te despertou 3 horas da manhã? Cadê o tempo de meia-noite, 10 horas da noite, você já abriu um propósito de jejum de 12 horas? Há um tempo determinado, e esse é o tempo. Porque nós queremos muitas bênçãos de Deus. Mas o que nós estamos fazendo nesse tempo para ser merecedor das bênçãos dele? E Deus quer entregar a bênção. Pode falar, Diaconisa. Pastora, eu tenho 2 amigos meus que são do candomblé, né? E a gente sempre conversa porque eu sempre falo de Deus para eles. E ele fala assim para mim, a gente conversando sobre as 3 horas da manhã. E é muito forte isso, sobre as 3 horas da manhã, porque eu conversando com uma amiga minha que é evangélica, e ela trabalhava num lugar onde tinha uns macumbeiros que trabalhavam junto com ela. E quando ela entrou na empresa, ela falou para ele assim, o celular dela despertou e ela falou assim, o celular dela despertou e era hora dela orar. E aí o chefe dela falou assim, seu celular está despertando por quê? Ela falou assim, é a minha hora de orar. Ele falou, fica à vontade. Falou, fica à vontade, se você quiser ir pro cantinho ali orar, você pode ir lá orar. Aí ela ficou toda felizona, pastora, porque podia, 3 horas da manhã, ela poderia continuar a campanha dela de oração. Só que passou um tempo e quando dava 3 horas da manhã, o patrão dela saía e deixava ela sozinha. E o pessoal chegava e ela não conseguia mais ir orar, porque ela ficava sozinha 3 horas da manhã. E aí, mas passou um tempo, ele contou para ela que ele era macumbeiro. E aí, eu conversando com meu amigo, eu falei assim, vocês trabalham com alguma coisa 3 horas da manhã? Aí ele falou,
falou, 12:03. Aí eu falei, 12:03. Ele falou assim, a fila para vocês é pequena, para a gente é grande. A gente tem que trazer o nosso trabalho para poder receber alguma coisa 3 horas da manhã. Enquanto vocês estão tentando acabar com a gente, 3 horas da manhã, a gente está se levantando numa multidão. Enquanto alguns de vocês têm coragem de levantar, alguns só levantam 3 horas da manhã, enquanto o nosso trabalho começa da 12:00 às 3. E se a gente não tem alguma coisa para oferecer, o nosso orixá pega a gente. Aí eu fiquei assim, pensando comigo, aí eu fiquei assim, você levanta às 3 da manhã para orar? Aí eu falei, levanto quando Deus manda levantar. Ele, quando Deus manda, você não sabe que você tem obrigação de levantar 3 horas da manhã. Eu ia falar isso. Ele falou, 3 horas da manhã você tinha que estar levantando todos os dias para orar. Não era quando ele manda. Aí eu fiquei tipo, Oi? Aí ele falou assim, a gente macumbeiro sabe que, ele falou assim, falou o nome do outro chá dele que eu não lembro, ele falou assim, a gente tem a obrigação de antes de dormir, deixar a nossa cozinha limpa, porque ele não vem em casa suja. Eu já... Aí ele, não vem em casa suja e até às 3 horas da manhã eu tenho alguma coisa para oferecer para ele. E você fala que o Deus que você serve só te acorda quando ele quer? Ele manda você acordar ficar acordado da 12:00 às 3 orando, você só quer acordar 3 horas quando você quer? Aí eu... Eles são mais prudentes. A palavra de Deus é muito clara. Aí eu levei na Dizer cara, isso. né, pastora? Falei assim, porque a gente sabe que 3 horas da manhã é o horário para quem já está dormindo. Para quem está acordado, tudo bem, mas para quem já está dormindo, levantar 3 horas da manhã dói, né? Mas depois disso daí eu comecei a parar. Falei, não. Deixa eu levantar 3 horas. Deixa eu levantar 3 horas da manhã, porque tem que levantar. Mas isso é prudência, né, irmãos? Nós sabemos aquilo que nosso contato com Deus tem que estar sempre. A gente não pode perder esse contato, essa ligação com o céu. Então, e não é só 3 horas da manhã, independente do horário. A nossa ligação, nosso pensamento, as nossas atitudes, tudo isso é com Deus, né? Deus realmente se agrada. Então, só para me fechar essa parte, mesmo que o seu dia pode ter essas 4 estações, saiba que é um tempo determinado para todas as coisas. Só temos que aprender a administrar mais a nossa vida, administrar mais a nossa vida com Deus. Porque dá tempo, irmãos. Porque pode chegar um momento que não vai dar mais tempo. E aí? Por enquanto a gente tem esse tempo de buscar. Eu creio que a Igreja do Senhor tem feito isso em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para 2 Reis. Quero falar aqui um pouquinho. Pode falar. Falando algo sincero, né? É interessante isso daí porque normalmente, sem hipocrisia, nós damos desculpa de que não temos tempo, ou de que o serviço, ou que ninguém tem filho, ou seja lá o que for. Mas o que acontece? Quando nós passamos a falar, Senhor, eu não tenho tempo por causa disso, eu não tenho tempo por causa daquilo. O que acontece? O Espírito Santo ele vai começar a te chamar no momento que você está livre. Então, tipo assim, você está dormindo, ele vai te chamar na madrugada. Então, nós temos que tomar muito cuidado no que a gente está falando, o que nos está impossibilitando de ter uma intimidade com Deus, porque Deus ele não vai te perder para nada. Então, assim, Senhor, o meu serviço que está sobrecarregado, ele vai tirar o meu serviço, mas a intimidade comigo ele não vai perder. Ele vai tirar o que for necessário, mas tipo, a minha comunhão com ele não vai me perder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Exatamente, aproveitar esse tempo para realmente buscar o Senhor. Há tempo. Então, trabalho, tem família, tem tantas coisas, né? Só que tem que ter esse tempo precioso com Deus. Não podemos fugir disso. Não podemos passar o dia inteiro sem falar com Ele. Será que alguém aqui já conseguiu passar o dia inteiro sem falar com Deus? Ah, sim, com certeza. Alguém conseguiu passar o dia inteiro sem falar com Ele? Ah, com certeza. Meu Deus, como que foi esse dia? Eu acredito que sim, pastora. Misericórdia. Aí foi a tempestade, trovada, sem falar com Ele. Meu Deus, irmãos. É difícil. É Particularmente eu difícil. acho difícil, né? Porque A mente da gente, a o dia ligação. da gente, por mais que seja difícil ou maravilhoso, a gente tem que agradecer de qualquer forma. Você vai estar passando uma curva, você vai chamar quem? Meu Deus,
Pelo menos lembrar Deus. Pelo menos eles não apuro. Tem que lembrar. Mas a gente só vai reclamar a Deus quando a gente está no apuro. Quando a gente está apanhando, ele fala, meu Deus, por que está acontecendo isso? Aí vai falar, né? Aí fala com Deus. Né? Não, e já até aconteceu. Eu estava vindo da empresa, estava dormindo no ônibus da empresa, e o ônibus, realmente, ele deu uma freada, que ele bateu no outro ônibus de uma empresa, e o impacto, eu fui para frente. Aí quando eu fui para frente, eu falei assim, meu Deus. Aí todo mundo ficou em silêncio, porque eu dei um grito tão alto. O que aconteceu com você? Até todo mundo, eu falei assim, ué, eu me assustei, eu tenho que chamar quem? Aí eu achei que já era a hora. Oh. Não é? Eu falei assim, não, eu vou chamar quem? Eu tenho que chamar ele, me leva então. Mas é o que sai, vai ser rápido. Então, no susto, o que sai da sua boca? O que sai, né? Fala não. Fala não, amém? Fala não. E é interessante essa parte de tempo. Muitas vezes o adversário rouba nosso tempo. Às vezes você quer fazer um estudo, barulho que nunca ouve na rua acontece para você não focar. E tem uma vez eu estava fazendo um estudo, eu ia para a cozinha, a vizinha colocou lá um batuque lá, não sei que som era aquele, muito alto, ela nunca tinha feito aquilo. Eu falei, sangue de Cristo tem poder. Desci pro quarto, estava funk, coisa que também na minha rua é difícil ter. Então estava muito alto, eu falei assim, Senhor, para onde eu vou? Não tinha lugar na casa, porque o barulho ia para um lado. A Espírito Santo ministrou no meu coração, você domina a sua mente ou é a sua mente que te domina? Eu ganhei isso, eu nunca mais esqueci. Eu falei, nossa, deixa eu focar. Espírito Santo, vamos lá, brinda minha mente, esse barulho. Fiz o estudo, tranquilo, a gente tem que ter dominação. Porque o barulho não tem que fazer você perder o foco com Deus. Você entendeu? É coisa extraordinária que às vezes a gente passa para a gente entender que nós podemos ir muito mais além. 2 Reis. Vamos ler o capítulo 6, o versículo 25. Coloquei 25? 2 Reis, capítulo 6, versículo... Vamos ler o 24 até o 30. Isso. Vamos fazer essa leitura? 24 ao 30? Quero falar algo aqui dentro desse texto. Nós estamos dentro desse período de como reagir, né, em tempos de crise. Então nós vamos aprender através de uma comparação. E como vai ser essa comparação? Eu vou fazer uma comparação entre o rei, o profeta, o capitão e o leproso. Vamos fazer uma comparação hoje. Vai dar tempo para a gente fazer uma comparação aqui. E quem sabe você entenda onde você se encaixa. Capítulo 6 de 2 Reis. Quem lê? Por gentileza. Capítulo 6, versículo 24 até o versículo 30. Por favor. Mais tarde, quando Ben-Hadad, o rei da Síria, voltou a reunir um grande exército e mandou cercar a cidade de Samaria. Com isso, houve uma grande miséria na cidade e o povo começou a passar fome. Tudo ficou muito caro, especialmente a comida. Vendiam a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Até o esterco de pombos valia 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel andava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, ajude-me, por favor, ajude-me. O rei respondeu: se o senhor não a ajudar, como poderia ajudá-lo? Acaso há trigo na eira e vinho no tanque de prensar uvas? Porém, ele perguntou: por que você está pedindo socorro? Ela respondeu: esta mulher me disse, vamos matar e comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o seu. Assim fizemos. Matamos ontem o meu filho, e cozinhamos, e comemos a sua carne. Hoje é o dia de comermos o filho dela, mas ela escondeu seu filho. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, ficou horrorizado e rasgou suas roupas em sinal de tristeza. O povo que observava essa cena notou que o rei, debaixo das vestes rasgadas, usava uma roupa feita de pano de saco grosseiro sobre a pele.
Pode ler até o 33? E ele disse que Deus me mate se eu não cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate, antes do dia acabar. Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com os homens mais velhos de Israel, quando o rei mandou uma mensagem chamando. Antes, porém, de um mensageiro chegar, Eliseu disse aos homens: aquele assassino está mandando um homem para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem as portas e deixem do lado de fora, pois o seu senhor certamente viverá logo atrás dele. Glória a Deus. 33, pode ler. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou seguindo pelo rei, e o rei disse: o Senhor causou todo este mal. Como, pois, devo esperar ainda o exílio da parte do Senhor? Auxílio. Alguém já leu esse texto? Já meditou nesse texto? Conhece a história? A pastora, até a história está um pouquinho pesada. É um período muito difícil. Dentro desse período difícil, nós sabemos que profetas, muitas das vezes, falamos hoje que não é fácil ser profeta. Eu queria ver ser profeta naquela época, né? Então, essa colocação, e até dói a gente entender o que houve dentro desse período aqui, um período terrível, de grande fome. E o rei, lógico, queria a cabeça do profeta aqui, mas esse aqui não é o caso. Como reagir em tempos de crise? Olha o tamanho da loucura as pessoas podem fazer no momento de uma crise. Um momento de perda, um momento que você não tem nada. Então você toma decisões erradas no momento da crise, porque você não sabe buscar Deus. E é tão interessante que quando nós falamos assim, em tempos de crise, o que nós precisamos fazer? Esperar no Senhor. Só que aí eu fiz a colocação, porque nós sabemos, e não vou conseguir chegar até o capítulo 7, que vai desvendar mais essa história. Eu coloquei essa configuração para você entender sobre o rei, o profeta, o capitão e o leproso. Aí eu teria que ler toda o texto para você entender um pouquinho, é onde nós não teremos esse tempo. Só que quando você vê capítulo 6, versículo 31, do que o varão leu, ele disse assim: me faça Deus outro tanto se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então, no dia de hoje, eles queriam realmente tirar a cabeça de Eliseu. Só que no capítulo 7, versículo 12, vai dizer assim, vamos lá, só lá rapidinho, eu quero falar algo. Capítulo 12, versículo 12, e o rei levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfainamos estamos pelo que saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saíres da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Quando a gente faz essa colocação, você começa a pensar, você é como o rei na hora dessa crise. Se você começa a olhar para esse rei aqui, que é a cabeça do profeta, que tem ao mesmo tempo o coração quebrantado pela situação, mas com a ira tão grande pela situação que estava vivendo naquele momento. Então nós começamos a entender que nós somos pessoas que somos incapazes de raciocinar e sofrer pela outra pessoa. Só que no 2 Reis, capítulo 7, nós vamos ler só o versículo 1. O que vai dizer aqui? Eu vou ler rapidinho, só para você entender o que eu quero dizer hoje. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por ciclo, e 2 medidas de cevada por ciclo, à porta de Samaria. Então, ao mesmo tempo que houve aquele período, Deus falou com o profeta. E Deus falando com o profeta, nesse período aqui, que no dia de amanhã aconteceria isso na porta de Samaria.
Então, é tão interessante nós entendermos isso, que Eliseu, ele era o profeta da época, e a sua tarefa qual que era? Como profeta, anunciar a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, que havia em tempos de bênção e fartura. Então, ia chegar esse tempo. Aí nós fazemos a colocação. Se você é um profeta, se encaixa em momentos difíceis, você abençoa alguém, você ministra bênção sobre a vida de alguém, você anuncia a palavra de Deus, avisa sobre as consequências da incredulidade. Mas o profeta também avisa sobre o perigo de não acreditar na mensagem do Senhor. Seja profeta na hora da crise. Quando o profeta fala que essa bonança vai chegar, o capitão não acredita nessa bonança. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar aqui. Ele não acreditando nessa bonança, a palavra de Deus vai dizer que ele vai entender isso. Você vai ver, mas você não vai participar. Então, só para você entender um pouquinho sobre esse capitão, o capitão estava na porta de Samaria. Era uma pessoa que confiava somente no rei, cujo braço do rei. Se você se considera um capitão na hora da crise, acha que sabe tudo, pensa que é forte e duvida da palavra de Deus. Sabe o que é isso? Quando Deus fala uma coisa na hora da sua crise e você fala, isso não vai acontecer comigo. Ao mesmo tempo que você sabe tantas coisas, você acha que você é forte o suficiente, mas você não acredita na palavra de Deus. No momento de crise, é muito fácil o ser humano não acreditar que Deus vai prover. Ah, pastor, eu acredito. Muitas vezes não. Muitas vezes nós não acreditamos na provisão de Deus, porque estamos passando por um momento de muita crise. Momento de muita crise. Pode chegar o profeta que for para você. Amanhã, isso aqui vai acontecer. Você vai falar assim, será? Nós seres humanos, colocamos isso. Será? Colocamos em dúvida um Deus que é tão maravilhoso. E o que Ele nos ensina hoje é que no momento da sua crise, a sua confiança só tem que estar no Senhor e ninguém mais. Então, no momento que ele está vivendo esse período aqui, o profeta fala no capítulo 1 e no capítulo 2. Só que, como ele é forte, só que ele vai duvidar. Na hora da crise, não seja igual ao capitão, mas deixe Deus ser o general da sua vida. Não seja arrogante, achando que tudo ao seu redor vai agir conforme você quer. Nem tudo vai ser do nosso jeito. Nem tudo vai ser do nosso maneira, irmãos. Quando nós falamos do tempo da colheita, o tempo da multiplicação, o que você pensa? Eu não falei que esse tempo é o tempo mais trabalhoso? É o tempo de mais trabalho, vamos dizer para a igreja? Porque nós estamos ouvindo Deus e muitas vezes estamos cruzando o braço. E muitas vezes nós somos igual esse general aqui, achamos que já fizemos muito. Você já conversou com alguém assim? Eu já fiz tanta coisa. Oh, mas tudo que você fez para mim é pouco. E o que Deus fez para você? Se compara com um pouquinho que você está fazendo? Não, irmão. Não se compara. Então, muitas das vezes, nós nos colocamos como esse capitão aqui, ó. Na hora da crise, nós podemos ser igual a ele. Às vezes a gente acha que sabe tudo, nós pensamos que somos muito fortes, nós duvidamos da palavra de Deus, né? E aí o que acontece? Nós perdemos a oportunidade de experimentar a provisão de Deus. E é isso que Deus não quer. Para nós experimentarmos a provisão dele, nós temos que estar numa brecha. Nós temos que simplesmente olhar e entender que ele provê todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos ainda é pouco. Não olha para o amigo quando, nossa amigo, você está fazendo tanta coisa na igreja. Eu vejo você nem para, você para lá e para cá. Mas tanta coisa. Não está bom, não? Não é melhor você parar um pouquinho? Você nunca escutou isso de alguém? Não é melhor você parar? Mas por que ele está falando para você parar? E quando incomoda, quando nós incomodamos o inferno, é porque nós estamos fazendo a coisa certa. Irmão, se preocupe quando nada de errado acontecer no dia.
Quando tudo estiver, tudo rosa, tudo primavera, tudo verão, se preocupa, porque você não está agradando a Deus. Pastor, mas eu tenho que viver na prova. Não, não é na prova. Não é na prova. É situação que deixa você temeroso. É você saber que alguma coisa, não, eu estou fazendo isso, daqui a pouco quebrou isso, daqui a pouco, não. O céu está respondendo ao seu favor, dando um alerta. Você está fazendo algo bom para Deus. Porque quando nós deixamos de agradar a Deus, nós estamos agradando quem? Nós temos que agradar o único que é Ele. Mas se nós deixamos de agradar a Deus, nós estamos agradando o mundo. E aí a Bíblia fala, né? Amizade com o mundo é o quê? Você quer ser inimigo de Deus? Porque às vezes fazemos amizade com o mundo. Aí perdendo a oportunidade, sabe? Da providência de Deus. Quantas pessoas fazem amizade com o mundo? É meu amigo, mas está no mundo. No momento, vai falar alguma coisa que vai... Detalhe, se você é amigo do mundo, você não precisa sair, se revelar, deixar... Não. É só fazer os gostos. Exatamente. As pessoas... É isso que as pessoas acabam se confundindo, né? Perdendo a oportunidade. Porque pensa que quando fala esse amigo do mundo, é aquele amigo da balada, não é isso? Aí vira uma... Quer ser inimigo de Deus? Nem tentar, né, gente? Já pensou? Mas as nossas atitudes muitas vezes afastam Deus de nós. Mas nós não queremos isso em nome de Jesus. E não vamos ter isso. A palavra de Deus vai dizer, vamos lá rapidinho, 2 Reis 7, 3 e 9. Capítulo 7, versículo 3. 3 a 9? Só para a gente finalizar, que aí a gente vai fazer um clamor pela caixinha, né? Dos pedidos, vamos fazer no finalzinho, que já é 46. Vamos fazer nesse finalzinho para a gente poder estar clamando ao Senhor. Mas alguém lê 2 Reis, capítulo 7, o versículo. Vamos fazer essa leitura rapidinho, né? Do 3 ao 9, que aí dá para a gente entender essa parte. Ora, havia 4 homens leprosos Isso. sentados do lado de fora das portas da cidade. Por que vamos ficar sentados aqui até morrermos? Perguntavam os leprosos uns aos outros. Morremos de fome se ficarmos aqui, e morreremos de fome se voltarmos para a cidade. Talvez seja melhor sairmos e nos rendermos ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem, de qualquer maneira teríamos de morrer. Ao anoitecer, até o 4, até o 9. Pode ir até 9. Ao anoitecer aquele dia, eles se dirigiram ao acampamento do sírio. Quando chegaram ao acampamento, viram que não havia ninguém, pois o Senhor fez com que todo o exército sírio ouvisse o barulho de carros até alta velocidade, de cavalos correndo a galope, e os sons de um grande exército se aproximavam, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis contra os heteus e dos egípcios para nos atacarem. Então, tomados de medo, eles fugiram durante a noite, abandonando suas tendas, seus cavalos, jumentos e tudo mais no acampamento. Só queria salvar suas vidas. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, foram de uma tenda a outra comendo, bebendo e levando embora a prata, o ouro, as roupas que encontravam, e saíram para esconder tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isso que estamos fazendo não é certo. Este é um dia de boas notícias e nós não podemos ficar calados. É impossível que se esperarmos até o amanhecer caia sobre nós alguma calamidade. Irmãos, vocês entenderam o que o profeta falou no capítulo 7, no versículo 1? Alguém entendeu? Igreja do Senhor. Lê o versículo 1. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, se venderão 9 litros de farinha da melhor qualidade, ou 18 litros de cevada por uma peça de prata. Entendeu, igreja?
Está entendendo o que aconteceu lá com os leprosos? O profeta não falou? Não, o profeta fala. Você não sabe de que maneira Deus vai cumprir. Mas ele não falou que estaria na porta de Samaria. Agora você imagina, o exército. Isso aqui daria uma pregação que a gente teria, né? Já preguei uma vez, assim, faz tempo que Deus me deu no meu coração essa palavra para pregar. Ministrei, mas não foi aqui. Aí você imagina, eu já olho de cara, eles falam no versículo 3, que 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que entremos nós aqui até morrermos. Eles não tinham mais perspectiva de vida. Se eu ficar, eu morro. Se eu entrar, eu morro também. Eu vou me arriscar. Eu vou ter uma oportunidade de comer alguma coisa boa. 4. Um exército. Eu começo a imaginar aqueles homens entrando e Deus confundindo o ouvido daqueles general, aquele povo do exército. Eles entendiam que ele vinha com carruagem, com cavalo. Aí você imagina aqueles 4 homens leprosos entrando e o exército correndo. Só tem que ser louco para acreditar. Mas sabe o que Deus estava falando? O que o profeta falou? Sabe o que nós fazemos com o profeta? Deus usa o profeta para falar conosco. Ah, mas como que vai ser? Ah, será que eu fico desse lado ou fico daquele para receber agora? Ah, que dia que vai ser? É isso que a gente faz, igreja. Só que simplesmente aqueles homens entraram e depois eles vão entrar para Samaria falando do que havia acontecido, levando todas as coisas, porque o exército abandonou tudo, deixou tudo para eles. Eles não estavam passando fome? Então, que era para eles morrerem de fome ou só entrar e se alimentar, eles vão ter ouro e comprar. Você entendeu? É isso. Agora você imagina aqueles homens chegando e dando as boas novas. Às vezes parece que você chega num lugar como se você não fosse ninguém. Mas se algo aconteceu para você levar boas novas, vão ter que abrir espaço para você passar e você falar. Os leprosos foram usados por Deus para salvar o povo de Samaria que estava morrendo de fome. Na Bíblia Sagrada, a lepra é o símbolo de quê? De pecado. Está lá em Levítico, capítulo 3, versículo do 1 ao 9 vai falar sobre isso. Se somos todos pecadores, todos podemos ser comparados com esses leprosos. Alguém lê Romanos 3, 23? Por gentileza. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecamos, todos fracassamos e estão afastados da glória de Deus. Todos pecamos. Tem alguém aqui sem pecado? Nós somos pecadores, irmãos. Estamos buscando a salvação. Só que o que eu entendo aqui, se todos pecadores, somos todos pecadores, todos podemos ser comparados com esses leprosos. Estamos condenados aqui à morte. Só que se você é como esse leproso na hora da crise, sabe que é um pecador condenado à morte, então você vai buscar oportunidade sem medo de arriscar. Era o que eles fizeram. Nós temos um Deus e nós temos que pensar e começar a praticar as coisas que Deus deixou aqui nessa palavra. Compartilhar o quê? As boas novas aos que precisam. Muitas vezes nós temos a oportunidade de falar as boas novas para aquele que precisa e nós não falamos, porque não vai dar crédito. Quem ia dar crédito para aqueles 4 leprosos? Saiam, o leproso está chegando. Saiam, o pecador está chegando. Saiam, não ficam próximo dele.
E ele trazendo boas novas. Não, a pergunta, acho que de $1 milhão é: por que os leprosos não ficam para eles? Porque eles tinham comida dentro de uma crise que todos estavam passando fome, eles tinham ouro e tinham prata, e pior ainda, eles eram leprosos, ou seja, excluídos da sociedade. Mas um se levanta e diz assim: ó, Lê, pode ler. esse é um dia de boas novas, Olha e aqui. nós não podemos ficar calados. Gente, Chegou a hora deles falar. isso é lindo. Sabe por que é lindo? Aquilo que é bom para mim eu tenho que compartilhar. O que é bom para mim eu tenho que compartilhar. Não, Samaria está passando fome. As mulheres estão matando seus filhos para comer. Só que ninguém pensou que eles também estavam passando necessidade. Ninguém pensou que eles estavam doentes lá. Ninguém pensou que eles também eram exclusos da sociedade, que tinha alguém que era leproso, estava doente do outro lado. Só que aquelas mesmas pessoas que estavam doentes, 4, eles entram, trazendo, sabe, eu começo a falar assim, que é um exército que estava na frente dele, para confundir o exército da Síria, para quê? Para que a palavra que saiu da boca do profeta, porque Deus que havia enviado aquelas palavras, se cumprisse para aquele povo. E aquele que duvidou, a palavra de Deus vai dizer que quando eles entenderam, eles saíram tão eufóricos que o capitão, ele viu, mas ele não participou. Por que o leproso? Mas a Bíblia, ela marca tão assim, Denilson, porque muitas vezes as boas novas vêm de quem a gente menos espera. As boas novas não vêm de um pastor renomado. As boas novas muitas vezes vêm de uma criança. Tem uma criança aqui na igreja. Uma vez eu estava pregando, ela veio, ela subiu e me deu a mão. Toda vez que me no culto, ela sobe correndo e ela me dá um abraço e um beijo. Eu recebo todo culto as boas novas dessa menina. É muito gratificante, igreja. É muito gratificante. O que é isso? Às vezes nós esperamos as boas novas vir de alguém de um nível diferente, varão. Só que nós temos algo que é tão precioso que é a palavra de Deus, e nós perdemos a oportunidade de fazer algo e a vontade de Deus, porque limitamos, achando que nós não somos capazes. Esse que nós não somos capazes, nós perdemos muita oportunidade na mão de Deus. Principalmente nós, quando estamos dentro da igreja. Nós achamos que pode vir de todos os lados, mas Deus não pode nos usar para entregar boas novas para alguém. Nossa, velho. Está desligado, Abraçou a causa. Abraçou a causa. Então, a gente pega esse texto aqui, a gente entende que aquelas pessoas que era mesmo favorável a trazer algo de suprimento, de riqueza, de oportunidade para aquele povo, foi 4 leprosos. E aí o significado que está lá em Levítico, eles são pessoas pecadoras que nem mereciam estar no meio, mas eles entraram por quê? Não, aconteceu algo extraordinário, eu quero dividir com você. Então hoje o irmão veio aqui na frente dividir uma bênção. Então ele dividiu o quê? Com a igreja. E às vezes nós recebemos um testemunho que a pessoa foi abençoada, assim, ai que legal, legal porque não foi você. A gente fica, sabe, mornidão. E aí às vezes Deus traz um texto desse aqui para falar assim, ó, o povo não estava em crise, Deus não mandou um suprimento em meia crise. Quem imaginava que isso aqui ia acontecer? A cabeça do profeta já estava a prêmio, mas Deus falou assim, não. Sabe por quê, igreja? Deus ele cuida daquele que ele levanta. Ele zela por aquele que faz a obra. Ele cuida daquele que coloca a mão no arado. Ele defende. Ele justifica porque ele é Deus. Então o profeta falou, o rei não, eu vou tirar a cabeça dele fora. Eu duvido que vai acabar esse dia. Quantas pessoas não querem a nossa cabeça? Só para pensar? Só não tira porque não pode, nós temos Deus. Mas pregar o evangelho, igreja, muitas pessoas não gostam. Mas nós devemos se calar? Não. Deus vai justificar, em nome de Jesus.
Então, o improvável, que era aqueles 4 leprosos, foi que trouxe o quê? As boas novas para o povo. Aquele que achou que sabia muito, que podia muito, foi atropelado pelo povo, que foi o capitão, morreu ali, porque a palavra também foi muito clara. Só porque você duvidou, você vai ver, mas você não vai comer. Só porque você duvidou da palavra do profeta. Vocês entenderam isso? Ah, agora eu venho aqui na frente e entrego. Eu não acredito. Profeta perdeu a oportunidade de receber a bênção. Só que Deus, Ele zela pelo profeta que Ele levanta. Então não devemos duvidar. Quando sai algo, toma posse. O rei, ele perdeu a oportunidade. Deus mandou o profeta Eliseu ungir Jeú, no caso na época, no lugar de Jorão, que morreu perdendo o seu reinado pouco tempo atrás, que vai estar lá no capítulo 9 em diante. Só quero que você leia comigo, rapidinho para a gente encerrar, Tiago, capítulo 1, o versículo 2 até o versículo 8. Porque tudo isso daqui, para nós não perdermos mais oportunidade. Hoje é a última terça-feira. Tiago, o quê? 1, capítulo 2 até o versículo 9. Hoje é a última terça-feira, então essa parte nós falamos bastante sobre crise, sobre ter oportunidade, quantas pessoas na Bíblia perderam a oportunidade. Quem achou aí? Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 8. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e provações, então considerem isso motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe, e Ele alegremente lhe dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que Ele lhe diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar, e é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não espere que o Senhor lhe dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro. Você entendeu? Você entendeu esse texto? Precisa ler de novo? Ou todos entenderam? Falou algumas coisas assim que parecem com a gente, né? Alguns pontos, né? A gente olha assim e fala, nossa, meu comportamento estava parecido. Então, que coisa assim parece, né? A gente fica meio tímido e fala assim, Deus, parece um pouquinho assim comigo, minha atitude, coisa linda, né? Todo mundo entendeu? Lê de novo, pausadamente. Só para a gente encerrar. Meus irmãos, a vida de vocês a sua vida está cheia de dificuldades e provações. Meu Deus. Então, considerem isso motivo de grande alegria. Não, peraí. Como é que é? Considerem isso motivo de grande alegria. Não, como que estava a minha vida? Cheio de Dificuldades e provações. Então a minha vida estava com dificuldade e provações. E aí o que você falou depois? Então quer dizer que a minha aprovação, Gleice, eu tenho que considerar que é uma alegria? Está na Bíblia. Então vai lá, vamos lá, deixa eu entender. Porque quando a sua fé é provada. Não, peraí, então agora ele está explicando para mim. Então eu fiquei meio confusa agora, porque ele está falando que nessa provação aí eu tenho que considerar
Está uma grande alegria. É grande alegria. Então eu estou passando a aprovação, missionária Tânia. Eu ainda tenho que considerar. Não, pega essa, você não está pegando não. Você está passando por tribulação, você está rindo, você está entendendo. Não, mas peraí. Você está entendendo? Você está passando por uma... Então você tem que considerar, pega essa palavra, gente. Considerar o quê? Pronto, você está passando aprovação, você tem que considerar, varão. É grande? Motivo de grande. Motivo de grande. Agora me explica isso daí, porque eu não estou entendendo não. Por quê? Quando a sua fé é provada... A minha fé, então está sendo provada aí, que eu estou passando... Ó, então eu estou passando dificuldade, a minha fé está sendo o quê? Provada. Então eu tenho que pegar essa oportunidade, a minha fé está sendo provada. E aí? Quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Pegou? Não, essa aí não. Fala de novo. Tem o quê? A oportunidade de quê? Então quer dizer, a minha fé está sendo provada. Então a minha fé sendo provada, eu tenho a oportunidade de eu crescer. Não, peraí, eu não estou entendendo isso aí. Então quer dizer, eu estou passando provação, eu estou passando por luta. Então eu tenho que entender que eu tenho que estar muito, eu tenho que ter motivo para abraçar o quê? A minha fé. Eu estou tendo oportunidade, varão. Não, eu estou tendo o quê? Oportunidade. De quê? Crescer. Você cresce como? Com provação. Gente, não, isso aí é loucura. Ele ainda aconselha. Não, vamos lá. Ele aconselha. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Por quê? Por quê? Quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. Não, então você está me dizendo que tudo isso é para me preparar para qualquer coisa. Então eu vou estar sendo preparada para qualquer coisa. Então eu vou ter que aguentar. Vamos lá, deixa eu compreender isso aí melhor. E serão fortes de caráter. Ó, serão o quê? Não entendi. Fortes de caráter. Quem tem encontro com Jesus muda caráter. Então eu passando essa aprovação, eu estou dentro dessa situação toda, então vai fortalecer meu caráter, então vai mudar meu caráter. Então estou entendendo. Como é que é? Não. Volta de novo. Eu não entendi. Serão fortes de caráter e íntegro, sem que falte coisa alguma. Eita, isso aí não foi Esse já subiu mais tempo. Você conseguiu entender tudo isso? forte, hein? Forte, No final ele só poderia colocar assim, ó, e impossível. Irmãos, Ai, gente, meu Deus do céu. você entendeu isso? É forte, é muito forte. Você pegou? Sabe por que eu falo para estar lendo? É para a gente fazer a pergunta, a gente não entender e voltar lá, porque a gente é assim. E de repente, quando ele falou assim, não, mas peraí, está provando minha fé. Não, peraí, vai mudar o meu caráter. Eu vou ser uma pessoa íntegra. Não, peraí. Então, pelo amor de Deus, você encerrou aí? Não, fala mais. Não, vamos lá, vamos entender isso daqui que o povo espera. Se quiserem saber Se quiserem saber. o que Deus quer que vocês façam, Agora, peraí, segura um pouco. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, o que. Nossa! Meu Deus, varão. Se você quer saber o que Deus quer que você faça. Mas agora pegou. Não, peraí. Porque às vezes eu quero fazer do meu jeito. Mas agora tem que saber o jeito que Ele quer que eu faça. E aí? me pergunto. Não. De outras palavras, peça a Deus. É só perguntar?
e ele alegremente ele dirá. Ah, papai! Oh, então quer dizer, para mim entender, deixa eu entender isso daí. Eu posso perguntar para ele o que ele quer que eu faça? Ele vai me responder alegremente? E por que tem muita gente que fala que não sabe o que tem que fazer na obra? É porque não perguntou. Porque não perguntou? Mas aí Tiago está falando que é para perguntar. Mas ele não responde quando eu respondo. Não. Só quando eu quero, não tem tempo certo. Ele diz aqui, ó, quando ele está sempre pronto. Ai, Deus. Irmão, vocês estão perdendo isso aqui, ó. Isso aqui. Acabou? Não. Eu estou impactado, vamos embora. E ele alegremente lhe dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Tá bom, varão? Pode continuar. Mas, Manda aí. eu gosto desse mas. Quando lhe pedirem, Oh, meu Deus. Tinha alguma coisa, Deus? estejam certos de que vocês realmente esperam que eles lhe digam, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como a onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Não tem ninguém aqui igual a onda do mar, não, né? Nessa igreja não tem, né? Não existe aqui nessa igreja, não. Irmãos, você pergunta e você não pode ter dúvida quando ele responde para você. Perguntar, estão perguntando. Né? Não é perguntar por perguntar, né, missionária Cláudia? Você não pode colocar dúvida. Meu Deus, eu nem posso colocar dúvida. Eu não posso nem falar assim, ah, mas é verdade, Deus, porque eu não posso nem falar isso, né? Acabou, pai? Tem mais dois. Então vai, pai. Dá lugar. Quando pedirem sem fé, Não, peraí. Quando eu pedir sem fé, sem acreditar, meu Deus, o que acontece? não espere que o Senhor lhe dê alguma resposta concreta. Se eu não estou acreditando, por que eu pergunto? Meu Deus. É forte. Eu não tenho fé? Aí perguntando, De qualquer maneira. eu não tenho fé. Se você não tem certeza de qualquer resposta divina de Deus, É dúvida. Não vou pegar para mim. Aí Deus vai lá, aquele lindo, maravilhoso, responde alegremente ainda, porque não é igual a nós, né? Alegremente. Aí você vai lá. Não é para mim, não. Nunca foi para mim isso daí. Não tem fé. Não receber porque pedi mal, né? Vamos lá. Pois a pessoa que age assim Meu Deus. é insegura e dividida, voltando-se. Tem alguém seguro aqui, dividido? Com dois pensamentos? Não tem? Aqui não tem não, né? Tem aqui? Só na igreja do lado. É, então tá, então continua, porque não tem ninguém aqui assim. Então vai lá, varão. Insegura e dividida, voltando-se, ora para um lado, ora para o outro. Ah, tem alguém? Não, peraí. A pessoa, uma hora... Ah, é por isso que às vezes a gente vê uma pessoa assim, varão. Uma hora está no grupo, outra hora sai. Sabe, Cauane? Uma hora eu quero cantar. Eu não quero mais. Sabe? Uma hora, eu quero pregar. Nem me dê oportunidade, pastora. Ué, você está entendendo? Uma hora eu quero, outra hora eu não quero mais. Eu nunca quero. Você nunca quer? Então você já decidiu. Meu Deus. Eu não fico levando constância. Falando pegar um. Mas aí você já perguntou para Deus o que Ele quer que você faça? Estou dentro do texto. Estou dentro do Tiago. Né? Aí ele vai responder, pastor. Então eu nem pergunto. Ele já sabe o que quer, o que Deus quer. É lindo, mas aqui não tem, né? Pessoas assim, não tem, né, irmãos?
Uma hora quer, outra hora não quer, uma hora eu vou para a igreja, outra hora hoje eu não vou para a igreja. Não tem, né? Uma hora eu quero dirigir o culto, eu não quero dirigir o culto. Quem sou eu para dirigir o culto? Sabe? Uma hora eu quero ser missionária, outra hora eu quero ser pastora, outra hora eu não sei o que eu quero. Até desviada da vontade, da desejo. É o quê? Você é desviada da desejo. Caramba, tem mais aí? Mas finaliza esse de novo, porque acho que aqui não tem e a gente tem que ter certeza. Só pra gente. Vocês entenderam, igreja? Tá bom? Já acabou a sua. Ô, pastor. Você está caçando. Quero colocar mais ainda, quero colocar mais. Misericórdia! Misericórdia! Em relação a uma pessoa que está muito duvidosa, não saber o que Deus responde, se é sim, se é não, é famoso aquelas pessoas que querem a resposta de Deus, mas querem a resposta de Deus pelo homem. Tipo assim, às vezes Deus quer falar, mas não sei. Então Deus fala e você tem que deixar a pessoa vontade. Ou quando você já sabe da resposta, aí você fala, Já sabe, né? Você quer que Deus fala aquilo que ela quer ouvir, né? Não, ele já prepara a resposta. Sabe? Quando a gente faz estudo, prepara a pergunta e a resposta. Então, Deus, eu vou preparar uma pergunta para você. Mas a resposta tem que ser essa daqui. Mas como é que Deus vai trabalhar desse jeito na nossa vida se a gente está dando uma resposta para Ele? Aí, não, Deus me perdoa. Aí eu queria ser Deus. mas nunca entra. Para falar assim, é isso mesmo que você quer? Todavia nunca entra, né? Não entra. Eu ia falar, é só isso que você quer, filhinho? Filhinho querido. Então eu vou fazer isso por você. Mas saiba que não é da minha vontade, é da sua. E o que é da nossa vontade nem sempre é bom, viu, igreja? Nem sempre a nossa vontade é boa. A dele não. É boa, é o quê? Perfeito, é o quê? Olha. Consultando Jesus. Não, tem gente que consulta assim, ó. Fala a palavra boa, fala a palavra boa, fala a palavra... Não, essa é pesada. Quem nunca? Pastor, quem nunca? Tem que colocar, sabe o que tem que fazer? Já pega as melhores mensagens, já coloca no papel, né? Faz sorteio, só vai pegar as boas. Porque de repente Deus quer uma correção, né? Levanta-te, sabe? Se põe de pé. Ele falou aqui. Oi? A gente abre e fala, não consegui entender o que ele falou, não teve a revelação, deixa eu abrir outra. É verdade. Gente, vamos ficar de pé, vem, Pamela. Vamos ficar de pé. Irmão, a gente é assim, a gente é muito assim, né, igreja? Pega uma. A gente está perdendo oportunidade, gente. Meu Deus. Se encontrar com alguém na rua. Pastora, a senhora não vai dar Esse o profeta. Só para saber? Tem preparado um diabo aí? Mas ela trouxe o azeite, né? Sempre. Pra curar, né? Sempre. Não. Aquele Bolsonaro tanto. Gente, mas sabe o que é isso? Às vezes nós somos assim, igreja, né? Vamos só buscar mais de Deus. Olha, Tiago, lê na sua casa, ele responde, ele é maravilhoso. E às vezes a gente quer até a resposta, a gente quer dar, não, a gente não pode, deixa ele dar a resposta, filhinha, vai por aqui, porque aquele lugar lá tem um buraco, você vai cair, tem espinho, e você querendo ir ali, né? Mas Deus, ele vai perguntando e ele vai falando, e é bem, em nome de Jesus. Irmãos, eita, glória a Deus, mas é bênção, né? Isso aí vai para o monte? Muito bom, igreja. Então já temos resposta aqui desse propósito que Deus colocou no Pode vir coração. colocando aqui, gente, em nome de Jesus, porque vai ter que caber todo mundo aqui. Coloca aí, gente, acho que é bem feio. Se cair depois eu